a minha história na música não é diferente de muita gente, não. Comecei quando criança e minha mãe comprou para mim um violãozinho de brinquedo. Tipo de sabe? plástico? De assim? plástico, um violãozinho. E, cara, eu não sabia nem afinação, nada, mas o que acontece? Assim que ela me deu esse violãozinho, eu comecei a fazer solos. Assim, Caramba. solinhos de música, parabéns para você, Sei. os corinhos que ouvido, a gente assim. ouvia cantar nas igrejas. Aí eu comecei a fazer o solinho das músicas, dos corinhos, das músicas, do parabéns, enfim. E começou a partir daí. Pô, Aí minha mãe incentivou, não demorou muito tempo, ela comprou um violão, né, para mim. E eu comecei. Você tinha quantos anos? O violãozinho, quando de brinquedo, eu não lembro, Marcelo, mas eu acho que de 6 a 7 anos, eu acho que eu não estava nem na escola ainda, né? Então, caramba. E aí eu já fazia esses solinhos. Sim. Aí, cara, a partir daí, minha mãe viu, gostou, achou graça e começou... Porque, na verdade, meu pai, apesar que eu não convivi com esse lado dele, meu pai, ele foi músico. Ah, é? Foi. Ele tocou, ele sabia partitura, tudo. Ele tocou alguns instrumentos de sopro, vários deles, uns 3 pelo menos. Meu pai era da Assembleia de Deus do Belém, foi um dos fundadores ali, inclusive tem foto do meu pai ajudando a construir a igreja. Né? Meu pai está no meio dessa foto aí. E ele era músico da igreja. Então, só que quando eu nasci, meu pai já não tocava mais. Então, eu não convivi, eu não vi. Mas eu acho que já nasci com esse dom, né? Se é assim que a gente pode dizer. Eu nasci com esse dom e eu acabei desenvolvendo isso. Eu vi logo que as pessoas me falavam, eu era criança, eu não notava isso. Aí depois comecei. Aí minha mãe comprou um violão para mim. E aí eu comecei a fazer as notas, os acordes. E aí foi desenvolvendo isso daí. Eu comecei a fazer os acordes, bem basiquinho, né? E foi. E aí, inclusive, eu tenho até... Você ia falar, já estou te cortando. Não. Tem um fato interessante que aí já tinha esse violão e eu comecei a tocar, assim... Às vezes tinha pessoas em casa, tocava alguns corinhos, alguns hinos assim, né? Você morava naquela mesma casa lá? Na mesma casa. E o que acontece? Até tinha uns pontos de pregação, às vezes eu tinha violão lá, eu não levava o meu, não ia não ia para tocar, eu ia para a igreja com a minha mãe, eu acompanhava ela, eu a acompanhava, né? Aí chegava lá, tinha violão, não tinha ninguém para tocar, aí começou, só que assim, eu não queria tocar, mas aí as pessoas, não, toca aí um pouquinho, tá? Aí eu acabava tocando um pouquinho lá, cantava 2, 3 louvores conhecidos, e eu já tocava, sem mesmo saber tocar totalmente. Fazia os acordes. Você nunca foi na aula? Não, até então não. Aí, o que acontece? Porque eu já sabia os acordes básicos, dó, ré, mi, fá, né? Então, eu já sabia os acordes básicos, dava para tocar algumas músicas, corinhos da época, né? Sim. Só que o que aconteceu? Entraram na minha casa e roubaram o violão, roubaram algumas coisas na época, ventilador e tal. E eu fiquei um tempinho triste, né? Porque roubaram. Aí depois, graças a Deus, minha mãe acabou comprando mais um violão. Depois, com o tempo, acabou comprando uma guitarra. Então, mas eu fiquei um tempinho, sei lá, não lembro quanto, uns 5, 6 meses sem ter um violão para tocar.